esse esforço dos difamadores em macular a memória de Marielle Franco, ele não pode ser descartado, ele tem um significado que não pode ser desprezado pela própria investigação. Porque interessa, na sequência de um crime brutal como esse, em que a vítima recebeu pelo menos quatro tiros na cabeça, difamar a memória dela logo na sequência. Algum interesse há nisso e a polícia não pode descartar isso. Eu registrei aqui e quero aproveitar para dizer que algo que não consta no plano de trabalho, que não consta do plano de trabalho, mas que eu tinha conversado com a deputada Érica Cocá e que nós iríamos colocar, é uma espécie de cronômetro sobre as providências que cada uma das instituições está tomando. Um cronômetro público que vá informando à população o que cada uma das instituições envolvidas na investigação tem de resposta. Então, passado 20 dias, qual é a resposta da Polícia Civil, a resposta possível, aquela que não vai prejudicar as investigações, óbvio, porque nem tudo vai poder ser comunicado. Qual a resposta do segmento da polícia encarregado de investigar a difamação, por exemplo? Qual a resposta do interventor e da intervenção federal? Então, não consta aqui do plano de trabalho, mas nós pensamos em envolver, inclusive, o LabRack, o laboratório aqui da Câmara, para desenvolver esse hot site que vá dando essa transparência, essa satisfação para a população. Digo que é preciso também usarmos o LabRack na perspectiva de que possamos atender esta preocupação já expressa pelo deputado Chico Alencar, que é a preocupação de monitorar os fake news. Ou seja, a perenização da própria morte, ou a morte seguidas vezes, que é a tentativa de desqualificar Marielle, que é uma estratégia fascista, extremamente fascista. Aliás, o fascismo está bastante ousado, porque o assassinato de Marielle é uma expressão ousada do fascismo, que não pode ser naturalizada. Mas eu diria que os fake news, eles representam, primeiro, uma tentativa de justificar a morte. E isso cria uma disputa de narrativas que possibilita que não haja as respostas, ou que as respostas não possam ser dadas com a dureza e a rapidez que o caso exige. Uma outra coisa que aí eu acho que cabe a nós, como comissão externa, talvez os membros todos ou alguns de nós, termos uma conversa com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no sentido dele nos ajudar a conter aqui dentro dessa casa os discursos de ódio difamadores da memória de Marielle Franco. A gente não pode esquecer que uma das origens das fake news, quer dizer, se não a origem, pelo menos o que impulsionou a fake news a circular, foi a publicação de um tweet de um deputado dessa casa. E hoje um outro deputado dessa casa, ou ontem, numa entrevista à Jovem Pan, também tratou com certo desdém, com desprezo à dignidade de Marielle e da sua família, que está sofrendo a dor, tratou o caso com esse descaso, com esse pouco caso. Então, eu acho que a gente tem que também pensar nessa possibilidade de nós, como comissão, pedirmos ao presidente que contenha os discursos de ódio contra ela, sobretudo no plenário da Câmara, e a gente sabe que vão se suceder esses discursos. 24 horas antes da nossa querida companheira ser assassinada, um militante dirigente de uma organização que tem denunciado os vazamentos e a contaminação do Rio Pará, em Barcarena, foi assassinado. É o segundo assassinato em um ano. As pessoas aqui podem ter as análises mais variadas sobre a Marielle ter sido alvo dessa execução. Análise política, análise das razões do crime, etc. O que não pode, e aí não é fake news, aí é uma coisa de ideológica, né? O que não pode, algo que justifique a morte. Esse discurso não pode existir, né? E aqui existiram, além das desqualificações, visões ideológicas na casa, que foram muito difíceis de ouvir. Inclusive, eu estou questionando e vou pedir uma reunião da bancada feminina, que a própria procuradora da casa tentou colocar a culpa na vítima, no seu vídeo. Inclusive dizendo, foi se meter com a intervenção, devia imaginar o que esperava. Ou seja, eu também fui contra a intervenção, e daí, né? Então, assim, é muito triste, né, ver mulheres justificando a morte de mulheres como se... E aí não é Lei Maria da Penha, gente, isso é uma execução, é um crime político.
E se a gente não entender e não considerar assim, a gente não vai entender o que aconteceu. A necessidade de ouvir a Talíria e, como sugeriu a deputada Jandira Fegali, não só que ela seja ouvida por essa comissão, mas pelas próprias autoridades que estão investigando, é porque Talíria ocupa posições semelhantes à de Marielle e vem sendo ameaçada. Ela estava sendo ameaçada antes e vem sendo ameaçada agora com mais intensidade depois do assassinato. Então, essa medida de convidá-la, na verdade, para ser ouvida pela comissão é muito mais no sentido de garantir uma proteção para ela que vem sendo ameaçada, certo? Então, essa é a justificativa, além, claro, dela relatar essas ameaças que podem ter aí elementos que possam ajudar a polícia nas investigações acerca do crime cometido contra Marielle.